Pai amado que estás nos céus, somos muito gratos por mais um sábado de podermos estar aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Pedimos agora, Senhor, que envie os Seus anjos e Teu Espírito Santo para que possam abrir nossas mentes e o nosso coração para que possamos compreender e reter as palavras que o Senhor tem guardado para nós nesses últimos dias. Pedimos que nos dê um coração humilde para que possamos aceitar essas verdades que simplesmente estão sendo estudadas e mostradas para que haja uma transformação de caráter em nossa vida. Para que assim possamos estar preparados para os testes que estão logo para vir sobre nós. Pedimos que a experiência de Isaías como a de Daniel, que essa experiência deles possa ser a nossa. Possamos estudar essas verdades e praticá-las. Esteja comigo nesse estudo, que o Senhor possa trazer de volta o que você tem me ensinado durante a semana, que eu possa, com clareza, compartilhar aqui com os irmãos. Pedimos essas coisas e oramos tudo isso em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Gostaria que vocês fossem comigo em 2 Timóteo, livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. E vamos olhar o verso 13. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 13. A palavra de Deus nos diz o seguinte: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Nessa mesma linha de pensamento, se vocês voltarem um capítulo antes, no capítulo 2, no verso 15, ainda no livro de Timóteo, vendo que a palavra de Deus ela é proveitosa para corrigir, instruir. Em 2 Timóteo, no 2, um capítulo antes, no verso 15, nos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra procura também tem a tradução de estudar, ou então estude para apresentar-te a Deus aprovado. E eu não sei a experiência de vocês, cada um tem uma experiência diferente, mas a minha experiência pessoal, eu estava cansado de ouvir fábulas ou mentiras. Estava cansado porque não havia uma coisa que me fundasse nos meus erros. Eu sempre estava voltando para os mesmos erros e não tinha aquela fundação. E eu, quando eu ia para a igreja, não recebia aquela mensagem que me fundasse, eu só fui encontrar isso estudando a palavra de Deus. Então, eu estava cansado de ouvir mensagens que simplesmente eram histórias ou fábulas para, posso dizer numa linguagem bem portuguesa, histórias para o boi dormir, que
não vai sem pé sem cabeça, não prepara uma pessoa para os acontecimentos que estão próximos da gente. E nessa tarde nós gostaríamos de lidar com um tópico que está sendo muito debatido dentro da nossa igreja. E quando nós comentamos ou falamos sobre o contínuo, que esse é o tópico que nós vamos estar estudando nesses próximos estudos, o contínuo, se você realmente está estudando a palavra de Deus, o espírito de profecia, você não vai encontrar base nenhuma que suporta que o contínuo é o ministério de Cristo no santuário. O espírito de profecia, em momento algum, Ellen G. White diz o contínuo é o ministério de Cristo no santuário. Mas nós sabemos em Primeiros Escritos, página 64, que ela fala que o contínuo, a palavra sacrifício foi suprida por sabedoria humana, e que aqueles que proclamavam a mensagem antes de 1844, eles tinham a correção certa, a visão correta. E já gastamos bastante tempo, temos bastante material que nos mostra, aqui atrás de mim, o diagrama de 1843, aonde é a mensagem de 1844 foi assinada. Eu disse que eu não ia escrever nada no quadro, mas lembrei de uma coisa que eu devo escrever. Para aqueles que nunca ouviram falar ou ainda não têm conhecimento ainda sobre essas verdades do diagrama, eu refiro ao nosso website, onde ali você pode encontrar bastante material que você pode estudar mais profundo. E o que eu quero tomar tempo hoje nesse estudo, o primeiro, é simplesmente mostrar o motivo que devemos estudar o contínuo. Porque quando chega na questão do contínuo, você não pode provar, usando o espírito de profecia, que ela diz que o contínuo é o ministério de Cristo. Então aqueles que ensinam que o contínuo é o ministério de Cristo, quando debatem com uma pessoa que ensina que o contínuo é paganismo, eles vão ao texto de Mensagens Selectas, volume 2, onde ela diz que o contínuo não deve ser uma mensagem teste. Então, 3 pontos eu queria notar aqui, antes de a gente ir no estudo, primeiro, eles usam aquele texto, somente aquele texto, para basear que o contínuo não é uma mensagem teste. E aí, eles podem expor a sua ideia errônea. Quando olhamos esse texto de 2 Mensagens Selectas, volume 2, que ela diz que o contínuo não deve ser trago uma mensagem teste, a primeira coisa que nós devemos olhar é que, na luz da Bíblia, do Espírito de Profecia, nos ensina que devemos estudar olhando tempo e lugar. E para aqueles que não conhecem, não estudam e aprofundam, o texto de 2 Mensagens Selectas, volume 2, está sendo retirado de uma carta que ela escreveu para 3 homens. Na carta existe o nome de 3 homens. Nós sabemos que a palavra de Deus, o Espírito de Profecia, é inspirado, e Deus fala que ai daqueles que moveu um tio. Se ela colocou o nome daquelas 3 pessoas na carta dela, eu acredito que era providência de Deus que o nome estivesse ali. Mas infelizmente nossa conferência, ou aqueles que... Compiladores que provêm o livro para nós, retiraram os nomes. E o fato que eu estou mencionando é que nós devemos saber a história. Nós devemos estudar a história sagrada. E a história da nossa igreja é uma história sagrada. Então o fato de o nome estar ali, porque aquilo estava apontando a gente a uma história, a algum acontecimento. Então essa é a primeira coisa que nós devemos notar. História, o tempo e o lugar. A segunda coisa que nós devemos notar, em momento algum ela diz que o ministério de Cristo, o contínuo é o ministério de Cristo. Ela só disse ali que não deve ser uma mensagem teste. E ela tem textos como o de
primeiros inscritos. Página 74, onde ela confirma que o contínuo é o paganismo, onde ela nos refere para a história de 1844. E o terceiro coisa que eu queria comentar é que no Grande Conflito, na página eu não sei qual, mas ela nos ensina que um dizer de Deus não destrói a outro. Ela nos dá de referência ao texto que Jesus fala que ninguém sabe o dia nem a hora, mas você é requerido saber os eventos. Então a gente não pode usar o texto que ele diz, ninguém sabe o dia nem a hora e continuarmos vivendo em pecado, mas nós somos requeridos a saber os eventos. Então nós não podemos usar um texto dela para destruir outro. Então não queremos basear nossa doutrina, nossa mentalidade somente em um texto onde ela diz que o contínuo não deve ser estudado em uma mensagem teste. E no nosso artigo, no nosso PDF, no nosso... como que eu chamo isso? Nas nossas anotações, os textos que eu coloquei são textos que eu quero mostrar que por que devemos estudar o contínuo agora. E eu creio que o nosso irmão Guilherme vai estar mostrando, através da Bíblia, o contínuo. O entendimento correto do contínuo é fácil. Eu tenho referências aqui aonde você pode estudar. E eu creio que nos próximos estudos vamos estar lidando mais com ele. Mas hoje eu gostaria de lidar por que deveríamos estudar o contínuo. E para começar, eu gostaria de que notássemos esse texto no Grande Conflito, na página 594, que ela nos diz o seguinte: os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e a obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Os acontecimentos que procedem ao final do tempo probatório, ao fim do tempo da graça, estão claramente revelados. E quais são esses acontecimentos? Ou o que é o fim da porta da graça? Testemunhos Selectos, página 67, nos diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Quando vier este tempo de angústia, todo o caso estará decidido. Não mais haverá graça, nem misericórdia para o impenitente. O selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. Estes, poucos, remanescentes, incapazes de se defenderem no conflito mortal com os poderes da terra, arregimentados pelas forças do dragão, fazem de Deus a sua defesa. Pela mais elevada autoridade terrestre foi feito o decreto para que, sob pena de perseguição e morte, adorem a besta e recebam o seu sinal. Então nós sabemos que o fim do tempo da graça para o mundo inteiro é quando Miguel se levanta. E gostaria que vocês fossem comigo em Daniel 12, que é onde nos mostra o fim do tempo da graça. E quero que vocês notem uma coisa. No verso 1 nos diz o seguinte: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor do povo, a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Quero que vocês notem que no começo do parágrafo diz: e naquele tempo se levantará Miguel. E que tempo é esse? O tempo do fim. Isso nos diz que alguma coisa estava acontecendo nos versos anteriores, nos versos antes desse. Então voltem comigo em Daniel 11. No verso 40, ou melhor, no verso 40 e 45, eu não vou tomar tempo lendo esses versos, que no nosso site já há um estudo onde
você pode estudar o verso de 11 ao 45. Então eu quero que vocês notem que em Daniel 12, onde Miguel se levanta, ela nos diz que naquele tempo, e aquele tempo nos está levando aos versos anteriores. Voltando ao nosso texto, olhem comigo no texto de Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 14, onde ela nos diz o seguinte: o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Então, se os acontecimentos ligados com o fim do tempo da graça estão claramente revelados, e o fim do tempo da graça é em Daniel 12:1, que nos leva aos versos anteriores, os últimos 6 versos de Daniel 11, 40 e 45. E agora ela nos diz que o mundo está agitado em espírito de guerra e que o capítulo de 11 quase atingiu o seu cumprimento completo. Em Manuscripts Releases, ela tem um texto basicamente bem parecido com esse de Testemunhos Selectos, volume 14. Infelizmente esse texto não existe em português e eu tomei tempo de traduzi-lo. Esse texto ela nos diz bem claramente agora. E aí é onde que entra a questão do contínuo. Vamos ver. Isso se encontra em Manuscript Releases, volume 13, página 394. Não temos tempo a perder. Tempos angustiosos estão diante de nós. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Logo as cenas de angústia de que fala a profecia se realizará. Onde que se encontra o tempo de angústia? No verso 12:1, né? E agora a gente vai ver como o espírito de profecia liga o verso 11, 40 e 45 junto com o verso 12:1. Ou como ela liga Daniel 11 com Daniel 12. Na verdade, Daniel 10, 11 e 12 é uma visão só. Então deve ser estudada junto. Voltamos ao texto. A profecia do capítulo 11 de Daniel a profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu integral cumprimento. Grande parte da história teve lugar em cumprimento desta grande parte da história que teve lugar em cumprimento desta profecia será repetida. No verso 30, uma potência é falada que lhe causarão tristeza. Por isso voltará e se indignará contra o santo pacto e fará com que lhe aprover. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado o santo pacto. E aí ela nos cita versos 31 ao 36. E aí ela nos diz no próximo parágrafo: cenas similares aos descritos nesta palavras ocorrerá. Nós vemos evidências de que Satanás está rapidamente obtendo o controle da mente humana, dos que não têm o temor de Deus diante deles. Vamos todos ler e compreender as profecias deste livro, pois estamos entrando agora no período do tempo de angústia, falando em Daniel 12, 1 a 4. E ela cita Daniel 12, de 1 a 4. Antes de ir ao próximo parágrafo, eu quero que vocês notem que duas coisas. Ela nos cita Daniel 11, verso 30, e ela agora cita os versos 31 a 36. Depois ela cita Daniel 12, 1, 4. E ela isola Daniel 40 e 45 aqui. Esses versos foram isolados. Ela diz que cenas similares se repetirão. Cenas similares se repetirão, e ela cita os versos 31 e 36. Vamos a Daniel 11, eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo. Daniel 11, no verso 31. E aí é onde entra a questão do contínuo. Será que devemos estudar? Será que ele vai ser uma questão, um teste para nós, nos nossos dias hoje? Verso 31 nos diz: e braços serão colocados sobre ele,
que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajuntados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses. Falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Esses versos estão nos mostrando a história dos 1260 anos e a história que se procede o começo dos 1260 anos. A história do contínuo, que começa no ano 508. Então eu tenho referências e nós temos no nosso próximo no nosso artigo na próxima página, tem um texto de Daniel Apocalipse, onde ele nos mostra essa história do verso 11 e 30, do verso 31 ao 36, o começo dos 1260 anos, o contínuo. Mas eu quero que vocês notem que essa história diz que vai se repetir. Então quer dizer que verso 31, onde fala que o contínuo foi tirado, vai se repetir. Perseguição vai se repetir. Os 1200 anos vão se repetir, mas não com tempo literal, mas com eventos. Então, esse é um motivo grande que nós devemos estudar, porque, voltando ao nosso primeiro texto, ela diz que os acontecimentos ligados ao fim do tempo da graça estão claramente revelados, mas multidões não têm mais entendimento. Por que multidões não têm mais entendimento? Porque Satanás teve um trabalho e ele, bem astuto, sabia que se ele destruísse o entendimento do contínuo, muitos não iam entender o fim do mundo. E aqueles que ensinam o contínuo, dizendo que é o ministério de Cristo no santuário, estão sendo instruídos por anjos que caíram do céu. Agora, seria bem ousado da minha parte eu estar falando isso, mas isso não são palavras minhas, são palavras do Espírito de Profecia. Se nós realmente entendermos a história, o que estava ocorrendo no período onde Daniel, Daisy e Prescott estavam introduzindo o contínuo, nós nunca ensinaríamos que o contínuo é o ministério de Cristo. E era bem claro dizer que esses homens, no qual um deles era presidente da conferência, estavam sendo guiados por anjos que foram expelidos do céu, ou por demônios. Então isso já é um motivo grande para que nós não deletemos no entendimento do contínuo. E esse entendimento do contínuo, ele não é um entendimento novo. Os mileritas, antes da história milerita, eles ensinavam o contínuo como o ministério de Cristo. Nós olhamos nos nossos estudos anteriores que o anjo Gabriel foi o que veio a Guilherme Miller e deu a ele o início da corrente da verdade. E 3 coisas ele nos deixa saber que foi que levou ele, o começo do estudo dele. Nós lemos que foi o 25-20, que foi a primeira coisa que ele achou, o contínuo e os 2.300 anos. Então, se nós realmente estivéssemos estudando a história da nossa igreja, a Bíblia, o Espírito de Profecia, nós íamos ver claramente que o contínuo é paganismo. Para aceitar que o contínuo é paganismo, é muito fácil. Só temos que estudar a palavra de Deus em nossos livros. Ela nos diz aqui claramente, eu tenho esse texto, porque muitos rejeitam esse livro, Daniel Apocalipse de Roy Smith, mas eu coloquei esse texto que ela nos diz o seguinte:
que se encontra em Manuscript Releases, volume 21, página 445. As esplêndidas instruções contidas em Daniel e Apocalipse têm sido ansiosamente encorajadas por muitos na Austrália. Este livro tem sido o meio de levar muitas almas preciosas ao conhecimento da verdade. Tudo que pode ser feito deve ser feito para circular Daniel e Apocalipse. Eu não sei de nenhum outro livro que pode tomar o lugar deste. É a mão ajudadora de Deus. Então, se hoje nós estamos rejeitando a mão ajudadora de Deus, não sei mais o que a gente pode fazer, irmãos. Então, o entendimento do contínuo como paganismo é simplesmente irmos à história e lermos. Eu coloquei esse texto de Daniel e Apocalipse, nós não vamos ler, não quero tomar tempo lendo, mas você pode ler no seu próprio tempo, onde ele explica a história. E eu creio que nos nossos próximos estudos nós vamos estar lidando especificamente com a história em si, quando Clovis traz todo o seu paganismo e ele se converte ao catolicismo e ali o contínuo retirado é simplesmente uma exaltação. Uma coisa que eu queria que vocês notassem nesse texto do Manuscript Releases, que ontem à noite que eu vi isso, porque é onde eu creio que nós vamos estar lidando mais, é que, infelizmente, quando você destrói o entendimento do contínuo como paganismo, você está destruindo muita luz que nos prepara para os fins dos dias. Então, vamos estar lidando, eu particularmente quero estar lidando mais com o contínuo na nossa vida pessoal. Porque entender ele como uma doutrina, como paganismo, isso é fácil. Simplesmente temos que ser humildes e aceitarmos e estudarmos do jeito que a palavra de Deus e o Espírito Profecia nos ensina. Mas, nesse texto que nós lemos em Manuscript Releases, volume 3, o último parágrafo é bem interessante. Ela nos diz o seguinte: depois que ela citou Daniel 11, e ela citou versos 31, 36, essa história que ela citou, que ela disse que você ia repetir, é a história da retirada do paganismo e introdução do catolicismo. Nós vamos estar estudando que não foi uma retirada, mas sim simplesmente uma exaltação do paganismo dentro do catolicismo. E o fato dela entender essa história como era uma exaltação do paganismo dentro do catolicismo, olha no próximo parágrafo. E olha o que ela nos diz bem claro. O Espírito do Senhor está sendo retirado do mundo. Não é tempo agora de homem se exaltar. Eu achei muito interessante. Depois que ela citou toda essa história, e nós sabemos que está lidando especificamente com exaltação, ela nos fala bem isso. Não é tempo de homem se exaltar. Não é tempo agora para o povo de Deus erigir edifícios custosos ou de estar usando o confiável e talentoso meios do Senhor para glorificar a si mesmo. Tudo o que fazemos, devemos fazer economicamente. Os edifícios que erguemos devem ser simples, sem inútil aparência. Vamos tomar cuidado com ganância egoísta. Então nós vemos claramente que o estudo do contínuo, e nós vamos ver isso nos nossos próximos estudos, está lidando com exaltação própria. E o interessante é que ela colocou o fato de dinheiro aqui, e eu, no meu próximo estudo eu vou estar lidando com um povo que se diz ser muito rico. Quem é esse povo? Um povo que se diz ser muito rico. Então, paganismo, só para terminar já, isso tudo vai ser bem pequenininho, mas Ótimo. paganismo, o que é paganismo? Se nós vamos estar estudando contínuo e contínuo paganismo. Então, só para vocês entenderem, o que é paganismo? Idolatria. Exaltação própria. A outra pessoa? Laine, Eduardo. Quando vem a palavra paganismo, o que vocês pensam? Algo não cristão. Algo não cristão. Pagão. Servindo outros deuses. Servindo outros deuses.
Isso que eu estava buscando. Paganismo não é simplesmente adorar outros deuses, não ser cristão, não adorar o Deus verdadeiro, mas adorar deuses falsos. Eu gostaria que vocês fossem em Deuteronômios 4:28 comigo. Que paganismo é a adoração de outros deuses. Deuteronômios 4:28. Vamos começar no verso 27. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. Esse texto também está lidando com 25:20 aqui, a gente pode ver claramente. Nós estudamos como essas profecias são uma corrente, e elas são sempre ligadas uma com a outra. Mas eu quero que vocês notem no verso 28. E ali servireis a deuses, que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Ok? Esses deuses são obras de mãos de homens. Para mais um texto para confirmar, Isaías 37:19. Um testemunho de dois ou três, uma coisa estabelecida. Então, o paganismo, ou adoração de outros deuses, que são feitos por mãos de homens. Isaías 37. No verso 19. E lançará no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mão de homens, madeira, pedra, e por isso os destruíram. Então, o paganismo, ou a adoração de outros deuses, quando você está adorando outros deuses, que são obras de mãos de homens, você simplesmente está adorando a homens, ou você está adorando as obras das suas mãos, exaltação própria. Então, a raiz do paganismo é exaltação própria. E se você pegar a palavra que é usada em Daniel como contínuo, ela é diferente de todo o resto da Bíblia. E aí é onde muitos caem em erro. Por ela ser uma palavra diferente, eles foram introduzir a palavra sacrifício para fazer igual às outras. Mas a palavra sacrifício, nós somos claramente alertados que é uma palavra suprida por entendimento dos humanos. E essa palavra contínuo, ou diário, que é mencionada em Daniel, ela é diferente, ele coloca como um substantivo. E tem uma razão muito importante que ele coloca como substantivo, e tem uma razão muito interessante que ele chama de contínuo. E nós vimos aqui que paganismo é simplesmente adoração de coisas feitas por mão de homens, de ouro, de madeira, de prata, ou de barro, o que você pensar. Mas hoje em dia nós não temos tanto, ou será que hoje, nós dentro da nossa igreja, nós não temos imagens de esculturas, mas aonde que nós estamos exaltando? Então no próximo estudo eu quero mostrar onde nós hoje, dentro da igreja adventista, estamos fazendo esse trabalho de exaltação ou de paganismo. Mas a palavra contínuo, se é contínuo, é uma coisa que sempre existiu. Mas só que Daniel, ele coloca esse contínuo como a obra desse poder pagão. E se essa exaltação própria é contínua, ela existe há muito tempo, ou constante. E eu gostaria que vocês fossem comigo em Isaías. Nós estamos no livro de Isaías, mas fomos no livro de Isaías, no capítulo 14, onde nós vamos ver por que esse paganismo é contínuo, ou por que isso é um contínuo paganismo. E esse contínuo paganismo
ele é agora revestido de cristianismo. E ele é exaltado. Isaías 14, no verso 12. Como caístes desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes covado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. De quem que está lidando aqui? Lúcifer. Satanás, é nítido. Então nós vemos que desde o céu, ou aquele que introduz exaltação própria, é Lúcifer. E exaltação é o coração do paganismo. Agora eu quero fazer uma pergunta que nós vamos estar lidando. Eu particularmente vou estar lidando com o paganismo ou com o contínuo na nossa vida diária. Nós vimos que o contínuo, no seu termo histórico, ele é representado como Roma pagã. E depois é introduzida a desolação, a abominação desoladora, o catolicismo. E nós vamos estar olhando, creio que Guilherme vai mostrar para a gente como o paganismo, ele é simplesmente exaltado dentro do cristianismo. Ou, em outras palavras, ele é revestido de cristianismo, mas continua fazendo o trabalho de paganismo. Então eu faço uma pergunta hoje para nós, porque estamos dentro da igreja, estamos buscando a Deus, mas mal sabemos que em muitas das nossas ações, dos nossos estilos de vida, nas coisas que comemos, bebemos, ouvimos, estamos exaltando a Deus ou estamos exaltando a nós mesmos? Quando muitos nasceram da igreja ou outros vieram, se converteram ao longo do tempo da sua vida, quando houve essa conversão, será que trouxemos as nossas tradições pagãs conosco e simplesmente estamos exaltando elas? Porque muitas vezes nossos estilos de vida, nossas culturas pagãs estão dentro de nós, mas simplesmente o que fazemos é revestimos de cristianismo. Então o entendimento do contínuo na história, ele tem uma grande aplicação para a nossa vida pessoal. Não é simplesmente uma questão doutrinária, é ministério de Cristo santuário, é paganismo. Não. Tem uma aplicação muito profunda para o nosso estilo de vida e para a nossa transformação. E é por isso que Satanás destruiu. É por isso que Satanás teve o trabalho de mudar. Eu não quero ir nesse... Eu acredito que vamos estar indo mais para frente, mas o fato de mudarmos, ou de Satanás ter mudado o cristianismo, ou o paganismo para um poder... Era um poder satânico, agora ele muda para dizem que é um poder de Cristo. É uma questão muito, muito pesada. Se nós fôssemos, eu creio que vou lidar nesse próximo estudo, aonde que estamos mexendo, onde que piso estamos entrando, quando nós mexemos com o contínuo, estamos mudando um ministério, não, como eu posso dizer, estamos mudando um entendimento satânico, ou um poder satânico, estamos dizendo que é um poder de Deus, nós estamos virando totalmente de cabeça para baixo. Então, vamos ter isso na nossa cabeça, que o contínuo não é simplesmente uma questão doutrinária, onde devemos estar de lado de um ou outro. É uma questão que tem muito a ver com nós hoje. E eu creio que a maior... que a importância maior que Satanás mudou isso foi para que nós que nós nos perdêssemos, porque o contínuo ele nos dá entendimento como o decreto dominical vai vir e como nós devemos nos preparar. E se nós hoje estamos exaltando a Deus,
ou estamos exaltando a nós mesmos em forma de cristãos. Então vamos fechar com uma palavra de oração. Aqueles que puderem ajoelhar, se não, só baixem sua cabeça comigo. Pai amado que estás nos céus, Pai, somos muito gratos, Senhor, pela Tua misericórdia e por ainda a porta da graça estar aberta. O Senhor ainda tem estendido um tempo onde possamos buscar e compreender essas verdades e transformar a nossa vida. Pedimos, Pai, que essa transformação possa ocorrer rápido e com segura certeza que devemos entender essas verdades e transformar a nossa vida, porque o tempo é bem próximo, bem curto. Os acontecimentos estão bem claros, simplesmente devemos aceitar e estudarmos. Então somos gratos, Pai, de o Senhor nos dar a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e estudarmos e compreender essa verdade, porque sabemos que chegará dias onde não teremos como fazer isso. Sabemos que chegará dias onde não deveremos mais de estudar, mas agora de dar testemunho do que temos aprendido. Então pedimos que nesse tempo agora onde ainda há misericórdia, onde ainda a Sua porta está aberta, possamos reconhecer nossos pecados, reconhecer nossas falhas e nos humilharmos e de humilde coração irmos perante a Tua cruz e ali pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, reconhecer os nossos erros e ali estender a nossa mão para a Tua mão, que assim o Senhor possa nos levantar, porque somos trapos de imundície e estamos precisando de sermos limpos. Pedimos que o Senhor nos dê um coração de carne, porque temos um coração de pedra, porque quando ouvimos essas mensagens, temos tendência de resistir. Então pedimos que o Seu Espírito Santo toque no nosso coração, toque no coração daqueles que estão ouvindo essas mensagens, para que eles não resistam, mas tomem tempo para testificar, para ver se são verdades. Que não acreditem nas minhas palavras, mas que possam ir para suas casas e ali abrirem a Tua Palavra, abrirem o Espírito de profecia e comprovar se essas coisas são verdades. E se são verdades, Senhor, que possa haver transformação na nossa vida. Pedimos que esteja conosco nesse fim de sábado, nos abençoando, que possamos cuidar das nossas palavras, possamos estar exaltando o Teu nome, glorificando a Ti. Pedimos todas essas coisas em nome do Seu Filho Jesus. Amém.